Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será o chamado ao compromisso. Quando nós analisamos a história dos discípulos, aquilo que é mencionado pelos evangelhos, é de que o primeiro encontro que alguns dos discípulos de Jesus tiveram, sabemos especificamente de André e ao mesmo tempo de João, esses indivíduos tiveram a possibilidade de seguir, de ser discípulos de João Batista, e no momento em que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, eles ouviram a voz do céu que dizia: "Esse é o meu filho amado em quem me comprazo". No dia seguinte, João Batista viu Jesus passando e apontou claramente dizendo: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Imediatamente, esses discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Mestre, aonde moras? Aonde atendes?". O que eles queriam saber era quem era Jesus, e eles foram ter com Jesus, passaram todo aquele dia com Cristo. E a partir daí, alguns laços se estabeleceram entre eles. E Jesus, logo depois disso, ele vai para o deserto, vai ser tentado pelo inimigo, passa por aquele processo de 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Dali ele volta para Nazaré. Em Nazaré ele vai pregar na sinagoga que o havia visto crescer, e ele é rejeitado quando ele se apresenta como Messias. Aliás, eles tentam matá-lo. A partir desse momento ele tranca a carpintaria do seu pai, José. José provavelmente nessa altura já era morto. E Jesus agora vai fechar a carpintaria e vai levar a sua mãe Maria, bem como a sua família, os seus irmãos, junto com ele para outro lugar que acabou se tornando Cafarnaum, o quartel-general de Jesus. Em Cafarnaum era onde morava boa parte daqueles indivíduos que, uma vez que haviam ouvido João Batista apontá-lo como o Jesus, como o Salvador, como o Cristo, eles agora acompanhavam Jesus de perto. Jesus se tornou vizinho deles. Mark Finley dá um detalhe interessante na lição de hoje. Ele menciona que esses discípulos provavelmente seguiram Jesus ou conheceram Jesus, ouviram as pregações de Jesus durante cerca de um ano antes que acontecesse o momento do chamado de Jesus para que eles pudessem deixar tudo para poder segui-lo. O fato é que, no caso de Pedro, bem como de André, Tiago e João, esses indivíduos haviam passado a noite toda tentando pescar alguma coisa e estavam lavando as suas redes, e quando Jesus passa por eles, Jesus olha para eles e disse: "Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens". E Simão Pedro imediatamente deixou as suas redes e o seguiu juntamente com seu irmão André. Indo mais adiante, viu os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, fez a mesma coisa, eles deixaram tudo e passaram a segui-lo. Pouco tempo mais tarde, ele vai se encontrar com Levi Mateus, um cobrador de impostos. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: "Siga-me", e ele vai deixar absolutamente tudo para poder seguir a Jesus. Os evangelhos vão mostrar Jesus chamando pessoas para um compromisso total com ele. Esses indivíduos tiveram que abrir mão de alguma coisa para poder seguir a Cristo Jesus. Você pode imaginar que para Pedro, e sabemos explicitamente que Pedro era um homem casado, pai de família, tinha esposa, filhos e uma sogra para poder cuidar. A sogra morava com ele. O texto deixa claro isso. Quando você olha para um indivíduo como esse que deixa as redes agora e passa a seguir Jesus como discípulo do Senhor, isso exigiu dele grande fé. Exigiu que ele estivesse disposto a abrir mão de alguma coisa, sacrificar algo para se tornar discípulo de Jesus Cristo. É tanto que mais tarde, quando Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico chegar no reino dos céus, o próprio Pedro pergunta: "Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que é que nós vamos receber em troca disso tudo, se é tão difícil alguém poder se salvar?". Aí Jesus vai dizer para eles: é difícil ao ser humano, mas nada é impossível para Deus. E mais do que tudo, vocês que deixaram tudo para poder me seguir receberão 100 vezes mais nessa vida e ainda na eternidade. Ele está dizendo que haveriam alegrias, haveriam recompensas de poder seguir a Cristo Jesus. Entretanto, o que sabemos é que esses homens estiveram dispostos a abrir mão de algo para poder ser os instrumentos através dos quais Deus traria o seu evangelho para o mundo.
Quantos de nós somos chamados, talvez não para podermos deixar nossa profissão, nosso país, mas para podermos gastar um pouco do nosso tempo, das nossas influências, dos nossos recursos para podermos compartilhar o Evangelho com pessoas do nosso trabalho, da nossa vizinhança, da nossa própria família. E às vezes nós respondemos dizendo, não tenho tempo. É bem verdade que os evangelhos vão falar de gente que reagiu assim também. Isso não é uma exclusividade nossa nesse tempo. Um jovem foi ter com Cristo Jesus e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou, leu o seu coração, percebeu que ele era um homem que amava suas riquezas acima de Deus e disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E ele foi embora triste porque era muito rico. O que demonstrou que o que estava em primeiro lugar na sua vida não era o reino de Deus e a sua justiça. Aliás, no seu famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, Jesus disse claramente, busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Há uma prioridade. Aquele que quer ser um discípulo de Cristo Jesus, que quer viver no reino de Cristo, nós olhamos e dizemos, eu quero viver no céu com Jesus, eu quero viver na terra renovada com Jesus, e tudo isso está certo, mas só viverá com Cristo no céu e ao mesmo tempo na terra renovada, aqueles que viverem com Cristo hoje, aqueles que hoje seguirem os passos de Jesus. Lembre-se que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma cruz que todos nós temos que seguir, temos que carregar ao seguir Jesus. É a cruz do quê? Da renúncia pessoal. É a cruz de podermos dizer, vou dedicar um pouco do meu tempo para me dedicar àquilo que são os interesses do reino de Deus. Os meus talentos, os meus recursos. Como já vimos nas lições anteriores, nada pode ser considerado caro demais quando paramos para poder pensar no tamanho do investimento que o céu fez em cada um de nós. Portanto, somos também chamados, hoje é Jesus quem passa por você e por mim e diz, segue-me. A reação de Pedro, André, Tiago, João, Mateus foi, e imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Por quê? Porque Jesus era a coisa mais importante que eles podiam ter. O reino de Deus era mais caro para eles do que aquelas coisas que eles tinham à sua volta. O que hoje tem valor para você? Eu queria te desafiar em nome de Jesus Cristo a gastar tempo com o reino de Deus. Não apenas na comunhão pessoal, claro que isso é importante, mas também em divulgar os valores do reino para as pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar por isso? Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado porque ela nos mostra homens que estiveram dispostos a abrir mão de tudo para seguir a Jesus. Ajuda-nos a fazer as mesmas coisas, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?